Olá, Fabiano por aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre a velocidade na realização da prova e o controle de tempo. Esse é um assunto muito relevante e que pode representar a perda ou a conquista de muitos pontos na prova. Acredite, na minha experiência de muitas provas, em diversos cargos e muitas aprovações, eu aprendi que o controle do tempo na prova é um dos trunfos mais essenciais do bom concurseiro. E eu aprendi da pior forma, apanhando. Antes de virar defensor público, eu fui policial rodoviário federal. E para entrar na PRF, eu tive que passar 2 vezes no concurso. Porque na primeira vez que eu fiz, eu fui eliminado no psicotécnico, como eu explico aqui no vídeo de número 60 aqui do canal. Naquela época, eu estava bem preparado e eu estava gostando da prova, mas eu cometi o erro de me perder no tempo. Tinha textos grandes, muitos cálculos, eram 200 itens prova do CESP e no final eu deixei uns 10 itens sem nem ler. E eu saí da prova com a nítida impressão de que eu só não havia passado por conta da minha falha com o tempo. Mas eu acabei passando. Eu acredito que o meu controle de tempo, embora não tenha sido bom, ainda foi acima da média. E para quem está começando, o bom é que você pode treinar baixando provas anteriores do cargo que você quer, simulando como se fosse o concurso que você está fazendo. Mas não vale deixar a garrafa de café e o celular do lado, porque lá na hora da prova não vai ter isso. Simule o mais próximo possível a situação da prova. Eu já disse aqui em vídeos anteriores que o tempo de prova, em regra, é curto de propósito. Não adianta reclamar que a prova estava boa, mas o tempo foi curto demais, que a banca errou ao dar pouco tempo para fazer a prova. O tempo, na verdade, é programado para favorecer o candidato mais ágil, que possui a melhor leitura, o melhor raciocínio. O tempo não foi curto, você que não soube administrá-lo corretamente e não foi rápido o suficiente. E como controlar o tempo? Eu já vi pessoas falando que se deve calcular o tempo médio de cada questão. Assim, por exemplo, se são 5 horas de prova, o que dá 300 minutos, e havendo 100 questões, o candidato teria, em média, 3 minutos por questão. Bem, eu nunca fiz isso e eu acho que isso não ajuda muito. O motivo principal é porque as questões podem ser muito desiguais umas das outras, em termos de tamanho, de modo que o tempo de resposta pode variar bastante, sem falar que ninguém merece ficar contando o tempo em toda questão. Eu vou dar algumas dicas que eu aprendi na minha jornada e que eu sei que me ajudaram a controlar melhor o tempo de prova e a acertar mais questões por conta disso. Algumas dessas dicas eu já até mencionei em vídeo anterior. Vai lá! Seja ágil logo no início da prova e não reduza a velocidade até o fim. A maioria das pessoas inexperientes começam a prova analisando, como lutador do UFC, observando o seu adversário, dá um jabzinho ali, observando a luta, não ataca muito no começo. Lá pela metade da prova, ele olha o tempo e pensa, é melhor eu andar um pouco mais rápido. No último quarto de prova, ele se desespera. Claro que eu não estou falando aqui dos jogadores da Mega Sena, porque esses vão embora com 1 hora de prova. Faça a prova inteira com senso de urgência, com pressa. Mas Fabiano, a pressa não é inimiga da perfeição? Era, não é mais. Elas reataram a amizade e agora está tudo certo. Tente chegar na metade da prova antes da metade do tempo, até porque você estará mais cansado ao final e precisará de tempo para passar para o gabarito. Não trave em nenhuma questão, independentemente do assunto. Às vezes, por dominar algum assunto, por ter estudado bastante, temos a tendência de não admitir abandonar uma questão sem resolvê-la com perfeição. E às vezes ficamos 10, 15, 20 minutos na mesma questão. Não faça isso. Se complicar, perceber que está perdendo tempo, abandone aquela questão, faça um sinal ali do lado dela e no fim, se der tempo, você volta. A dificuldade de abandonar uma questão no meio da prova ocorre porque a gente tem a falsa impressão de que ainda possui muito tempo. Mas na realidade o tempo perdido será sempre cobrado no final da prova. E você pode acabar deixando 5, 10, 20 questões sem resposta por falta de ter tido esse cuidado na hora certa. Fazer concursos não é só estudar. Estudar é o treino. Concurso mesmo é o jogo. Não adianta treinar bastante, treinar de forma certa e na hora do jogo dá bobeira.
É isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal. Te espero no próximo vídeo.